Olá pessoal, voltamos agora aqui à nossa parte 2 do nosso assunto sobre os 5 ministérios e como eles são na prática para servir e ajudar o desenvolvimento e o crescimento do corpo de Cristo. E uma coisa interessante é que todos eles conseguem ver os problemas da igreja atual e todos acreditam que se houvessem mais pessoas exercendo aquilo que eles fazem, a igreja teria menos problema. Se você for conversar com o evangelista, com o pastor, com o mestre, com o apóstolo, com o profeta, eles vão dizer: se as pessoas evangelizassem mais, elas não teriam tanto problema na igreja, porque o evangelismo te traz o foco, e assim por aí vai. O mestre, com certeza, ele vai olhar e vai falar assim: se as pessoas estudassem mais a Bíblia, discernissem mais as nuances do original do grego, elas não teriam tanto tempo para pecar, errar, se confundirem. Então, se eu pudesse olhar e entender algum erro que exista nessa questão da igreja e dos desenvolvimentos dos 5 ministérios, é que a gente está olhando para cada um como se houvesse um maior e um menor. Então a gente pega uma pessoa que tem um chamado evangelístico e coloca ela como pastor. Ele não é um pastor evangelista. Não, ele é um evangelista, ele não é um pastor. A gente pega um profeta e porque às vezes esse dom cresce muito, essa pessoa aparece muito e a gente precisa de uma estratégia para a contenção da multidão e coloca o profeta como um pastor. Ele é um pastor mais profético. Não, ele não é um pastor, ele é um profeta. Ele tem que continuar sendo um profeta. Por quê? Porque nós vamos ver aqui alguns versículos pesados que trazem a responsabilidade de cada área. E eu separei isso daqui em 2 atos. O primeiro, eu quero falar diretamente sobre o apóstolo, o profeta e o evangelista. O segundo ato, nós vamos falar um pouco sobre o pastor e o mestre. Por que eu separei do apóstolo, profeta e evangelista? São colocações de Deus para pessoas que elas precisam ter uma visão para fora do que é a estrutura de igreja. São 3 áreas que, por essência, precisam ser desbravadoras. São pessoas que tendem à curiosidade, não têm medo dos desafios externos, elas estão procurando coisas. Não, cara, eu sei que aquilo vai dar certo, vai alcançar pessoas. Ou não, isso daqui vai funcionar. E às vezes, quando a gente não entende essa essência desbravadora, essa essência disruptiva, essa essência de, cara, não me solta, deixa que eu vou, a gente se entristece e a gente olha com um olhar errado para essas pessoas. Muitas vezes a gente vai olhar para essas pessoas e se a gente não entender de fato a essência do chamado dela, a gente vai querer amoldar uma, não, calma, espera, não, calma, contenha, não, é aqui, é local, ou é só isso daqui e não sei o quê. Então são pessoas que normalmente elas tendem, não, vamos ter uma, cara, tive uma ideia alucinante. Então sempre são pessoas criativas, são pessoas extrovertidas? Não. Já conheci missionários, incríveis missionários, evangelistas que são, naturalmente, são introspectivos. Só que existe um fogo dentro deles que quando solta aí, fala assim, ganhar alma. A pessoa acende uma chama e vai embora. Então, por isso que eu não interpreto muito dos temperamentos, eu não estou anulando, mas eu não quero fazer essa junção de quem é sanguíneo, colérico, não sei. Mas esses 3 ministérios, apostólico, profético, evangelístico, são pessoas desbravadoras. Você não pode ficar chateado porque elas sempre vão querer, não, vamos fazer um negócio no presídio, vamos fazer um negócio na rua, na praça, vamos pra cima, vai dar certo, e não sei o quê. Aí como? Bota uma caixa, vai vendo. 3 coisas que são importantes sobre essas pessoas que estão nesse ministério. Esses 3 ministérios vão olhar para o sobrenatural, vão sempre pensar em coisas do futuro e sempre vão pensar em coisas impactantes. Uma vez eu estava no monte com um grupo de oração e nós nos separamos para orar separados e tudo isso. Determinado momento da oração, todos nós que estávamos em cada área, a gente começa a ouvir uma oração assim. Alguém começou a orar muito mais alto do que todo mundo que estava no monte. E a gente falou, gente, quem que é fulano? E a gente reconheceu a voz e falou assim, cara, só pode ser Beltrano.
Só pode ser. E estávamos orando separado. Quando a gente volta a orar junto, quando volta a juntar ali o círculo, num monte escuro, um monte frio, mais um campo aberto, de repente a gente procura o Beltrano, nosso querido irmão Beltrano, o evangelista, o missionário Beltrano. Esse rapaz era muito profético, ele sempre foi um rapaz muito profético, de fato. E de repente a gente procura e escuta ele orando alto, mas ninguém acha ele. Então, em um certo momento, alguém fala: o que é aquilo dali em cima da árvore? Rapaz, é isso mesmo. Ele trepou, subiu na árvore, lá no alto de uma árvore magrinha, e falava: Deus, como Zaqueu, olhe para minha vida. E ele começou aquilo, todo mundo riu. Não tinha um que não ficasse sem rir. Mas é a essência da pessoa, é disruptiva, é profética, é futurística, ela é impactante. O que mais de impactante não poderia ser trepar numa árvore e orar como Zaqueu e falar: Deus, eu sou um Zaqueu, vem na minha casa. Então, o que a gente vai fazer? Vai respeitar, pô, tá certo, vai lá, sobe na árvore, faz isso mesmo. É a forma da pessoa se expressar. Essas três áreas, apostólica, profética e evangelística, são áreas que têm que ser levadas com um certo humor. Um exemplo de subir na árvore para orar. São áreas que têm que ser levadas com leveza. Então, para essas áreas, eles sempre vão estar atentos a coisas corriqueiras do dia a dia, o que talvez para pastor e doutor seriam, cara, todo mundo faz isso. Essas áreas elas vão olhar com uma atenção maior do sobrenatural. Essas três áreas elas vão olhar para o dia a dia das nossas vidas, dia a dia de qualquer pessoa, e sempre vão estar com uma simples pergunta: Deus, por que essa pessoa está fazendo isso? Deus, o que o Senhor quer falar nesse momento? E vão estar com um radar conectado. Porque é uma área que, como é uma área que vai para fora no dia a dia, nada é à toa. E precisa ser um entendimento básico que nada é simplesmente à toa. Tem coisas que é sobrenatural. Então certas pessoas dessas, elas vão chegar num determinado dia e vão falar talvez assim: olha, fulano, senti um negócio diferente em Beltrano. Olha, ciclano sentindo um negócio diferente. Ó, uma coisa negra, uma ação contra essa... Vamos orar. Para todo mundo vai ter sido um dia normal, a pessoa simplesmente chegou. Mas como essa pessoa, ela tá atenta a sinais diferentes, ela tá conectada ali no sobrenatural, ela vai ficar mais sensível. Então, o apostólico, principalmente o profético, são pessoas que a gente precisa de interpretar com certa delicadeza, que normalmente são pessoas que, quando alguma coisa de fato acontecer, elas vão falar: te falei, te avisei, e você vai ter que ser humilde para falar: é verdade, você avisou. Então faz parte do ministério. Eu separei alguns versículos para cada área muito importantes, para a gente entender a seriedade dessa área e desse versículo. 12. Verdadeiramente, os sinais do meu apostolado foram operados entre vós. Verdadeiramente, os sinais do meu apostolado foram operados entre vós, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Paulo mostra que o ministério apostólico ele é acompanhado por paciência, sinais, prodígios e maravilhas. Então esses são sinais, esses são resultados do ministério apostólico, que precisa ser acompanhado. Não é fácil, não é fácil. Profeta, 1 Coríntios 14:3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, qual o dever, qual é a tarefa, qual é a execução do ministério profético? Edificação, exortação e consolação. O ministério
hoje profético da nova aliança com Cristo, do Novo Testamento, são esses três pilares que nós precisamos equilibrar. Os profetas precisam de equilibrar. Profeta não é só apenas aquele que levanta e fala: "Eis que te digo que está em pecado e vai acontecer isso". Não é aquele que diz o CPF, o RG das pessoas, não. É aquele que tem uma interpretação da intenção de Deus para a sua noiva, para os seus membros, que edifica, que exorta e que consola. Evangelista, eu separei 2 versículos, ambos são... O primeiro é 2 Timóteo 4:5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que me chama a atenção é que ele começa falando: ser sóbrio em tudo. O evangelista não fica transcendendo nas utopias. Como eu falei, esses ministérios são ministérios que vão para a prática. São ministérios de resultado. O cara tem que estar na rua, o cara tem que estar aonde ele estiver. É resultado, é execução, é entre vida e morte. Ou o nome de Deus é glorificado, ou o inferno vai se levantar e essa pessoa vai apanhar, vai sofrer. Entretudo, o evangelista, ele tem que ser sóbrio, tem que ter clara a sua mente. Atos 8:5 vai explicar prático o papel do evangelista. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A principal mensagem do evangelista, a principal pregação do evangelista, onde quer que ele estiver, ele vai ser sóbrio e vai pregar a Cristo. Ele vai anunciar a Cristo. Esses são versículos que moldam ali a responsabilidade, que moldam as expectativas de Deus, e essas são coisas que Deus irá demandar dos ministérios. Quando nós formos arrebatados, Deus vai olhar para a nossa vida e vai falar assim: cara, você cumpriu o meu chamado? Deus não vai querer saber quantas vezes você foi no culto de domingo, quantos seminários você estudou. Deus não vai querer saber quantas pessoas você acusou de ter errado. O que Deus vai querer saber é o seguinte: aquilo que eu falei para você fazer, você fez? Você fez com diligência? Você foi um evangelista sóbrio? Você pregou a Cristo? Você foi um profeta que edificou, exortou e consolou? Você foi um apóstolo que teve paciência, que não se deixou levar pelos sinais, mas teve paciência? Você foi um apóstolo que, além da paciência, você teve prodígios, sinais, maravilhas? Então, são responsabilidades que todos nós vamos ter com Deus quando Ele voltar para nos buscar. O próximo episódio, nós vamos falar sobre o segundo ato nessa separação e aplicação dos 5 ministérios na igreja, que é sobre os pastores e mestres. Eles são um grande link que todos nós, apesar do ministério, nós vamos ter que sempre estar conectados. Então fica na próxima. Se você gostou, dá o seu like aqui, comente, envie seu vídeo para mais pessoas serem abençoadas. E comente aqui embaixo se você se identificou com algum desses ministérios que o apóstolo Paulo separou para a edificação do corpo.